Quando o Rio sediou a Eco 92, a questão da poluição da Baía de Guanabara foi um dos temas centrais da conferência. Em 1995, o governo do estado lança o Programa de Despoluição da Baía de Guanabara, o PDBG, que teve a SEDAI como gestora e contou com investimento de $1 bilhão do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Então, nos Estados Unidos, o governador Geraldo Alckmin pediu ao BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, autorização para usar um empréstimo de $111 milhões para equipar 37 plataformas de metrô com portas automáticas. 5 anos depois da assinatura do financiamento com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a Prefeitura de São José dos Campos abriu a licitação da Via Cambuí. De obras de despoluição a investimentos em transporte e urbanização, passando por programas de geração de empregos e apoio a microempresários, digitalização, redução de desigualdades e educação. Desde a sua criação há mais de 60 anos, o Banco Interamericano de Desenvolvimento financia projetos de desenvolvimento econômico, social e institucional na América Latina e no Caribe. Somente no ano passado, o volume de financiamentos passou de $23 bilhões, sendo $1 bilhão e 900 milhões para o Brasil, país com a maior carteira de projetos do BID, com 82 em andamento. A pobreza aumentou muito nos últimos anos, isso trouxe a fome de volta, uma parcela relevante da população, muita desigualdade em várias dimensões que estão ocorrendo e também a questão climática. Há um desejo de todos os bancos regionais, e o BID é um banco regional, de ser um dos líderes na questão climática. Pela primeira vez, o BID terá um presidente brasileiro por um mandato de 5 anos. O economista Ilan Goldfein foi eleito no domingo, com equivalente a 80% dos votos e apoio de países importantes no Conselho de Governadores do banco, como Estados Unidos e Argentina. Entre suas prioridades, ele elencou o combate à pobreza, desenvolvimento econômico e ações contra o aquecimento global. O Banco Interamericano de Desenvolvimento foi criado em 1959, em um esforço liderado pelo então presidente brasileiro Juscelino Kubitschek. Hoje é o mais antigo e o maior banco de desenvolvimento regional do mundo, com 48 países membros. O banco financia projetos de desenvolvimento econômico, social e institucional na América Latina e no Caribe. Qual a importância de termos um brasileiro à frente do BID no momento de crise global? Como deve ser a relação de Ilan Goldfein com o futuro governo Lula, que chegou a tentar esvaziar sua candidatura? E quais serão os desafios dessa gestão que sucede a de Maurício Clever Caron, indicado pelo ex-presidente americano Donald Trump e afastado da presidência do BID por questões éticas? Esses são os temas do Ao Ponto de hoje. Eu sou Carolina Moran e converso com o coordenador de Economia e Mundo do Globo em Brasília, Henrique Gomes Batista. Fique com a gente. Henrique Gomes Batista, para a gente começar, explica quem é o Ilan Goldfein, quais são as credenciais dele para assumir a presidência do BID. Bom, o Ilan, na verdade, é um dos maiores nomes da economia brasileira, né? Ele foi presidente do Banco Central, todo mundo lembra disso ali do período do governo Michel Temer. Ele conduziu ali o Banco Central, a autoridade monetária, em um momento de muita tensão, né? O país estava vindo de uma recessão, estava com um pico inflacionário, e ele conseguiu ajudar o governo Temer a entregar uma economia mais estabilizada para o governo seguinte, que foi o caso, o governo do Jair Bolsonaro. Ele, na verdade, é nascido em Israel, mas os pais dele são brasileiros, e ele cresceu no Rio de Janeiro. Ele se formou na UFRJ, fez doutorado no MIT, nos Estados Unidos, e ele trabalhou muitos anos no Itaú Unibanco, como economista-chefe lá. Então, ele é alguém que conhece profundamente a economia brasileira, estudou, tem um bom arcabouço técnico, e recentemente, até entrar nesse cargo, que ele foi eleito, né, ele também estava como diretor do Departamento do Hemisfério Ocidental do Fundo Monetário Internacional, do FMI. Então, é uma pessoa que tem um bom trânsito acadêmico e um bom trânsito no mundo financeiro.
E agora falando do BID, como é que funciona exatamente o banco, né? Quem é que financia, quem é que pode receber recursos, quais são os critérios para esses financiamentos do BID aqui na América Latina? Sim, o banco, na verdade, ele tem 63 anos, ainda é uma herança daquelas políticas de tentar melhorar o mundo, melhorar o planeta após a Segunda Guerra Mundial, né? Ou seja, foi uma série de iniciativas rumo ao multilateralismo, e a ideia era realmente prover países latino-americanos de financiamento e de expertise, né, para poder fazer um desenvolvimento com qualidade nesses países. Então o banco isso está no seu DNA, né, ou seja, essa tentativa de melhorar a região, de progredir a região. Ele foi feito com recursos de doações de outras nações, em geral das nações ricas. Então, apesar do banco ter 28 países da América Latina, das Américas, incluindo Canadá e Estados Unidos, que podem pegar dinheiro emprestado, podem fazer parte de projetos, integram um banco no total 48 países. Entre eles estão quase todos os grandes países europeus, a China, o Japão, Coreia do Sul, são países que são doadores, que de algum momento na história doaram recursos ou emprestaram recursos ao banco para que o banco tivesse caixa para fazer empréstimos e fazer programas. Ano passado aprovou mais de 23 bilhões de dólares em projetos, e é um banco que tem tentado mudar um pouco sua agenda para uma agenda mais de responsabilidade ambiental, uma agenda mais verde. Ele usa não só toda a expertise, só treinamento para os governos locais, mas como usa os seus financiamentos para projetos e programas e investimentos que tenham essa finalidade, ou seja, que a médio e longo prazo ajudem um ambiente mais sustentável e um ambiente mais igualitário ali, menos desigual na América Latina, que é, historicamente, todos sabemos, uma das regiões mais desiguais do mundo. E aí não são só os países que podem pegar esses financiamentos, né, Henrique? Governos estaduais, prefeituras também, né? São financiamentos de longo prazo com juros mais baixos, é assim? Exatamente. Os grandes clientes do BID, vamos dizer assim, são os governos locais. O que o governo do estado quer fazer, desta vez para bancar a nova fase do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior, o Prosamin. Para isso, o governo diz que precisa de 80 milhões de dólares, o equivalente a 416 milhões de reais do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Tem várias modalidades, mas tem modalidade em que, por exemplo, sequer o governo precisa dar uma contrapartida, financia 100%, como, por exemplo, para fazer um projeto de saneamento básico, um projeto de educação, ou um projeto de modernização dos estados, né, para o governo poder arrecadar mais, gastar melhor. Isso normalmente, por exemplo, sequer a contrapartida dos governos locais. E há também financiamentos de médio e longo prazo, com juros muito mais baixos que a média do mercado, e que mais do que um simples banco, não é só que é um banco que empresta dinheiro subsidiado. Ao aprovar um projeto dentro do BID, o governo local, por exemplo, um projeto de uma escola, ou um projeto de uma estação de tratamento de esgoto, o governo local conta com toda a análise técnica do BID, vai ver a viabilidade. Então, na verdade, o BID, além de tudo, além de ser um banco que empresta em condições que esses governos locais não teriam, né, em condições normais, também dá uma atenção técnica, uma atenção muito específica e baseada na experiência, né? Ou seja, às vezes um projeto de educação na Nicarágua pode inspirar um financiamento em Fortaleza, ou seja, há um conhecimento intrínseco dentro do BID que ajuda muito a criar esse ambiente de inovação e de programas de qualidade na América Latina. Qual o peso do Brasil no BID, Henrique? O Brasil tem um peso muito importante para o BID e vice-versa, né? É o país que tem mais projetos, são 82 projetos ativos hoje. O Brasil é o único país que tem 2 escritórios do BID. Um fica em São Paulo e outro aqui em Brasília. Isso mostra um pouco a importância do banco para o Brasil e do Brasil para o banco, né? E, por outro lado, estranhava um pouco o fato do Brasil nunca ter tido um presidente no BID, né? A gente viu que a eleição do Ilan rompe essa falta, né, histórica de 63 anos e pela primeira vez vamos ter um presidente brasileiro, o que é muito importante do ponto de vista de representatividade. Como é que se deu a indicação do Ilan? O nome veio através do ministro da Economia, Paulo Guedes. A indicação do nome do Ilan respeitou todo o momento político. A gente sabe que o Brasil, historicamente, almejava, né, comandar o BID, isso sempre foi uma pretensão brasileira. Nos governos do PT houve uma tentativa, mas o nome não prosperou. Na última eleição,
também havia uma negociação muito forte para ter um nome brasileiro, mas na última hora também isso caiu por terra, principalmente por uma atuação direta do presidente Donald Trump, que pediu ao presidente Jair Bolsonaro para apoiar o nome americano. Isso foi a primeira vez que um americano foi presidente do BID, rompendo um pouco uma tradição que sempre o presidente seria de algum país latino-americano, e nessa vez, lá em 2020, o Brasil perdeu a oportunidade de indicar um nome que poderia ser competitivo, mas isso foi se construindo. O que aconteceu agora é que a gente viu que o indicado do Donald Trump teve problemas éticos, né? Ele realmente teve uma dificuldade no relacionamento com uma pessoa da sua equipe, enfim. Ele é suspeito de manter um relacionamento com uma funcionária e de ter dado um aumento salarial acima do normal para ela. O Maurício Clever Caron tinha uma relação com uma subordinada que recebeu um aumento salarial de 45% em menos de um ano. E o próprio conselho do banco, os conselhos dos países que compõem o banco, indicaram que ele saísse do cargo. Então ele saiu antes do fim do mandato, o mandato são 5 anos, e abriu essa oportunidade para essa eleição fora de hora. E daí foi então quando entrou o governo brasileiro sugerindo o nome do Ilan. E foi uma indicação muito feliz, porque apesar de ter sido uma indicação do governo Jair Bolsonaro, Ilan é visto como um nome técnico. O Ilan não participou do governo do Bolsonaro, então ele conseguiu, de certa maneira, fugir do rótulo de ser ideologicamente ligado ao Bolsonaro. A gente sabe que o mundo está muito polarizado, não é só no Brasil, então você ter um selo de ser do grupo A ou do grupo B poderia reduzir suas chances eleitorais. Ele conseguiu, o Ilan, mesmo sendo indicado pelo Bolsonaro, ter uma visão de que é alguém técnico, alguém com uma bagagem anterior a essa polarização no Brasil, né? Ele foi realmente presidente do Banco Central brasileiro, mas no governo de Michel Temer, que é um governo que não pode dizer que nem governo de petista, nem um governo de bolsonarista, né? Foi um governo ali meio do centro político brasileiro e que com isso ele conseguiu fugir do rótulo de ser um candidato de esquerda ou um candidato de direita. Acho que isso foi decisivo, inclusive, para a equipe de transição do presidente eleito Lula voltar atrás numa tentativa de esvaziar a candidatura do Ilan, né? Porque teve um momento em que o ex-ministro Guido Mantega, que à época fazia parte da equipe de transição, depois até saiu, tentou adiar essa eleição, tentou indicar um outro nome. Mandei, sim, um e-mail para a Janet Yellen, secretária do Tesouro americano, e andei conversando com vários ministros da economia de vários países latino-americanos, no sentido de buscar um candidato de união para esses países, né? Mas a repercussão foi muito negativa e aí a equipe de transição acabou voltando atrás e o próprio Lula, o vice-Geraldo Alckmin, endossaram o nome do Ilan, né? Sim, foi uma situação. O momento da sua eleição coincidiu com a eleição do Brasil e com a transição de governo no Brasil. Para alguns integrantes da equipe de transição do governo Lula, né, do governo eleito, ele era alguém ligado ao Temer e, com isso, alguém ligado ao que eles chamam impeachment, né, ou como os petistas se referem ao golpe. Na verdade, não havia uma objeção formal ao nome do Ilan. O que eles queriam era adiar a eleição, que aconteceu no domingo passado, né, dia 20, para ter mais tempo, para que o governo do Lula pudesse assumir e então indicar um nome. Só tem duas questões. Primeiro, porque o BID é muito importante para o Brasil é muito importante para o BID, mas tem muito mais países, são outros 47 países envolvidos. Não faz sentido mudar uma eleição dessa por conta somente de um país. E segundo, a gente tem que analisar como é que é a situação do BID. O BID está vindo de um presidente que renunciou após escândalos éticos, ou seja, para o BID é muito importante ter logo um novo nome, ter logo um novo comandante, para que ele pudesse realmente ter chance do BID de superar essa fase. Nunca é simples, né, quando alguém, líder de uma instituição, sai numa condições dessas, em condições de polêmica, de escândalo, e poder retomar seu caminho ali de tentar melhorar a vida das pessoas que moram na América Latina. Então, nesse sentido, o BID não aceitou essa ideia, essa sugestão dessa ala do PT de adiar as eleições. Isso gerou, de certa maneira, um constrangimento, porque se na região os países viam o Ilan como um nome técnico, ele era apoiado tanto por governos de direita quanto por governos de esquerda, quando parte do PT age para tentar adiar a eleição, surgem em muitos países, em muitas capitais latino-americanas, o risco, opa, se nem o Lula quer, por que eu vou querer? E eu também talvez não vou querer apoiar um nome que vai ficar mal com o presidente eleito. Houve
momento de muita tensão. O México percebeu isso, chegou a indicar um novo nome mais forte para concorrer ao Whelan, mas no final das contas, a entrevista que o ex-chanceler Celso Amorim deu, em que ele falava que não há objeção nenhuma ao nome do Whelan, foi o que muitos países precisavam para poder seguir adiante apoiando o nome do Whelan, e o Whelan, então, acabou sendo realmente um nome meio de consenso. E nas suas primeiras falas, dá para ver um pouco isso, né? Ele tenta passar essa imagem de que é um governo que vai ter uma gestão para tentar equilibrar países opostos, tentar equilibrar a polarização e também para buscar um consenso. Você conversou com o Whelan, né, depois do resultado da eleição. O que ele estabeleceu como prioridade? É uma agenda que, inclusive nas palavras dele, é alinhada com as prioridades do governo Lula, né? Sim, eu falei com ele poucas horas depois de ter sido eleito ontem, uma eleição que ele teve um apoio muito forte de todos os países, muitos países da região, e ele indicou muito isso, que ele vai trabalhar muito para a redução da pobreza, vai trabalhar muito por um crescimento com oportunidades, vai trabalhar muito por uma agenda ambiental. Eu acho que o banco tem que retomar o seu papel de liderança e da instituição mais importante da América Latina. Ela tem que ser. E ela tem que ser um lugar onde todo mundo olha e diz: é aquele lugar que eu preciso ir para ter uma expertise, para ter um conhecimento técnico quando eu precisar. É essa instituição que vai me financiar as minhas necessidades. É basicamente a agenda que elegeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, isso mostra um pouco uma tentativa de diálogo do Whelan, o rápido reconhecimento também do governo Lula, né, a sua eleição, cumprimentando. A gente viu o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin cumprimentando, desejando sorte, dizendo que estava falando em nome do Lula. Até algumas pessoas estranharam o Lula não ter falado ou comentado, mas a gente entendeu muito bem o porquê, né? O Lula estava vindo de Portugal e acabou chegando e fazendo uma pequena cirurgia, né, uma intervenção na garganta, talvez isso tenha atrapalhado, mas o que está muito claro é que tem bandeiras brancas dos dois lados, né? Ou seja, tanto o governo eleito do Brasil, né, o governo do Lula, mostrou que vai trabalhar em sintonia com o Whelan, como o Whelan mostrou que vai ter uma boa relação com os petistas. Ele fala também desse momento da instituição, você já citou, né, o que aconteceu com o último presidente do BID, acabou sendo destituído. Tem uma crise também de confiança ou de imagem, né, interna no banco. Sim, ele falou muito em recuperar o orgulho dos funcionários, dos servidores ali do BID. Ele falou muito também em recuperar o objetivo do BID, de voltar às suas origens, de promover o desenvolvimento, de promover a riqueza no bom sentido, né, a riqueza que chega até a população. Então, a gente vê que ele também tem essa visão de não só superar a polarização que existe entre política interna em vários países e a polarização entre os países da região, mas também resolver o clima interno do BID. O BID sempre foi um local de excelência, com grandes técnicos que trocam experiências e que criam um conhecimento que é muito importante para a região. Então, ele tem essa missão também de tentar recuperar o norte do banco, tentar recuperar essa linha de atuação do banco. Pois é, e o mundo vive um momento de crise, né? Com pressões inflacionárias em diferentes países, juros também em trajetória de alta, isso torna qualquer financiamento muito mais caro. Isso transforma o BID numa fonte de recurso ainda mais cobiçada? Sim. Carol, a gente está vendo que o mundo está tornando juros altos, né? A gente teve o primeiro problema do choque do preço dos combustíveis por conta da guerra, da invasão russa à Ucrânia. Isso fez com que aumentasse a tensão econômica no mundo, isso aumentou a inflação e os juros estão subindo para combater a inflação. Então a gente está vendo o fim de um ciclo, né? Desde a crise de 2008, o mundo viveu uma fase de juros muito baixos e a gente viu um desenvolvimento econômico por conta disso. A gente vê agora uma reversão, alta de juros em praticamente todos os países do mundo de forma simultânea. Nesse cenário, a atuação do BID é duplamente importante para poder tanto prover financiamento a juros baixos, o que é raro hoje em dia, é cada vez mais raro, e segundo, para também promover alternativas, né? A gente vê que grande parte dos países ainda sofre com a inflação por causa dos combustíveis, então o banco pode financiar ou apresentar projetos que reduzam a dependência de certos combustíveis fósseis, e facilitem não só a transição energética, mas também uma
independência maior e que, então, países pequenos da região fiquem menos dependentes do petróleo, menos dependentes dessas variações intensas de preços que deve durar um tempo enquanto durar a guerra na Ucrânia. E demanda não vai faltar, né? Porque a economia dos países da região foi muito afetada pela pandemia e são países que sofrem fortemente com a crise climática, né? Exatamente. A gente vê também, dentro da prioridade do Ilan, uma coisa que me chamou a atenção, a gente fala muito das mudanças climáticas, de uma forma de você compensar, né? Ou seja, você evitar problemas, você, por exemplo, fazer a transição da sua energia suja para energia limpa. Ele fala que, além disso, ele precisa preparar os governos, os países da região, a enfrentarem os problemas climáticos que vão ser cada vez mais comuns, né? A gente vê no Brasil enchentes mais intensas, secas mais intensas, nos Estados Unidos ou no Caribe, furacões mais fortes ou mais frequentes. Então, ele também tem essa visão de que o BID pode ajudar a criar mecanismos para tornar esses países e esses governos mais resilientes aos problemas climáticos que vão surgir, que a gente já está sentindo no nosso dia a dia. E ele falou muito também de Amazônia, né? Vindo do Brasil, a gente tem que falar da Amazônia. Então tem que ajudar a biodiversidade, financiar projetos que preservam a floresta, a biodiversidade, trazendo a questão da Amazônia para o fórum, né? Essa nova forma de financiar a economia verde é tudo que a região precisa, tudo que os países querem e vai totalmente de acordo com o que a gente viu, por exemplo, nos debates da COP27. Henrique Gomes Batista, obrigada pela participação, bom trabalho para você. Eu que agradeço, conte sempre com a gente. Um abraço a todos. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nesta conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que trazem informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção deste episódio foi da Júlia Pina e a edição é do João Guilherme Lacerda e da Luciana Malini. Até mais!